Bem-vindos ao Segundas da Palavra com Rev. Homer Cardoso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo sobre a Tua Palavra. Peço que o Senhor nos conduza a mais esse estudo e que possamos aplicar, Senhor, na prática em nossas vidas. Essa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, estamos de volta com mais uma Segundas da Palavra, avançando um pouco mais no estudo sobre o reinado de Davi, que é o tema central de todo o livro de 2 Samuel, não é verdade? Nós já passamos aqui aquela parte inicial, quando Davi foi ungido como rei apenas sobre a tribo de Judá, na cidade de Hebrom, e nós já vimos também Davi sendo estabelecido como rei de todas as tribos de Israel, tendo como sua capital Jerusalém, como nós já vimos, quando ele conquistou essa cidade, e ali ele estabeleceu o seu quartel-general, que para Davi é sempre muito importante. A gente lembra disso. Davi, ele tem na caverna seu primeiro quartel-general, ali ele junta pessoas ao seu redor, forma deles um exército de mercenários que estão a serviço daqueles que lhes contratam para proteção, para defesa e assim por diante. Depois, nós vimos que ele muda para a cidade de Ziclag e eles trabalham durante aquele tempo quase como proteção ao rei Aques, né, que é um rei filisteu. No início de Samuel, nós vimos que ele mudou agora para Hebrom. Em Hebrom, ele estabelece um reinado com a tribo de Judá, onde fica durante 7 anos. Quando conquista Jerusalém, ele se torna, claro, ele é rei agora de todas as tribos de Israel, sobre toda a nação de Israel, e ele conquista Jerusalém, e ali ele começa o seu reinado, começa a construir e edificar a sua cidade, é chamada, por isso é Jerusalém, que é conhecida como a cidade de Davi, né? E nós vimos que Davi, ele então traz a arca para a cidade de Jerusalém, e ali ele estabelece um período de paz, né? O fato é que o tempo passou, Davi venceu as suas guerras, as batalhas, e Deus deu a Davi um tempo de paz, um tempo de descanso. Hoje nós começamos a ver no capítulo 7
Olha como é que o primeiro versículo do capítulo 7 diz: E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, lembram? Aquele palácio de cedro construído por Irão, rei de Tiro, que foi o primeiro a reconhecer o reinado de Davi e levou as madeiras especiais, carpinteiros e pedreiros do próprio rei para construir um belíssimo palácio para o rei Davi. E o texto começa dizendo que Davi já estava morando no seu palácio, na sua própria casa, com o reconhecimento que a gente vê internacional, né, do seu reinado, e que estava ali descansando. Olha o texto, diz assim: pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos. Eu fico imaginando como é que deve ter sido isso para a vida de Davi. Davi é um homem acostumado a batalhas, a lutas, né? Desde a sua adolescência, no cuidado para com as ovelhas do seu pai. Davi ali, ele expressa, quando ele fala da luta com o leão, da luta com o urso, ele fala a respeito da lide pastoral, que é constantemente envolvido com arrumar o local certo para a comida, a água correta, proteção contra aqueles que vinham atacar ou tirar a vida das ovelhas ou roubá-las. Então a gente vê que Davi tem essa vida difícil, depois ele vai para o exército, ele enfrenta Golias, depois ele tem as dificuldades nas batalhas de Saul, depois ele se torna fugitivo do próprio Saul, e mesmo depois que ele assume o reinado, Davi até agora não tem um período de paz, não tem um período de descanso, não tem um período para aproveitar, digamos assim, o seu reinado, né? Porém agora ele mora no seu próprio palácio, e vale a pena destacar, quando a gente fala palácio de cedro, nós estamos dizendo, ele mora na sua mansão, né? Ele não tem mais lutas, ele olha para todo ao redor, não tem mais inimigos. Deus tirou da frente dele todos os inimigos. Onde ele olha, ele está tranquilo, em paz, ele está realizado, ele está realizado. Tem um livro muito interessante chamado O Ócio Criativo, né? Em que Domenico de Masi ele fala que a criatividade ela é um produto do ócio. Quanto mais a mente está descansada, mais ela cria. Tem aquele outro ditado também que diz que mente vazia é oficina do diabo, né? Ou seja, quando a nossa mente não está ocupada em alguma coisa, a nossa mente produz, a nossa mente cria. É muito interessante essa ideia de o que é uma mente fértil, né? Mente fértil é uma mente fertilizada, é uma mente adubada, é uma mente que cria as coisas, que produz com facilidade. Então o que a gente vê? Um Davi em um momento de ócio, um Davi descansado, um Davi sem precisar com guerras, um Davi curtindo a sua casa, seu palácio, curtindo aquele seu momento, e isso fez ele começar a ter algumas ideias na sua cabeça, né? Olha o que ele fala, ele chama o profeta Natã e diz para Natã: Natã, dá uma olhada, né? Olha só, eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Ele começa a perceber uma grande diferença entre a sua moradia e a moradia da arca. O que é a arca? A arca é aquela que foi construída no deserto, que estava no tabernáculo, é aquele que o instrumento que representa a presença de Deus. E Davi percebe que esta arca, ela está em um ambiente, e a ideia da tenda não é um lugar aberto ao público, é um local guardada pelos sacerdotes, ela está ali diretamente vinculada ao papel sacerdotal, mas ela está num ambiente que não representa a mesma dignidade. Davi sente-se incomodado por habitar em um local de extrema grandeza e ver a arca que a gente vê no capítulo anterior, né, de 2 Samuel, o quanto representava, o quanto era importante para Davi aquela arca num lugar que aos olhos dele se torna tão desprezível, né?
Então o que ele resolve fazer? Ele olha para Natã e diz assim, vamos fazer uma casa para esta arca. Né? É muito interessante que a primeira atitude de Natã foi olhar para Davi e dizer assim, vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Ele achava, Davi então acreditava que a prosperidade, a grandeza ou a suntuosidade na qual ele estava vivendo, ela precisava ser passada também para a arca, para a presença de Deus. É mais ou menos como se estivéssemos assim, dizendo assim, eu estou muito bem, então Deus precisa de um lugar melhor para ele também. É como se estivéssemos dizendo, a prosperidade que Deus tem me dado me faz acreditar que Deus precisa de um templo também suntuoso, grandioso. Nós precisamos fazer algo excelente. Interessante que neste momento Davi nem Natã fazem algo que até então nós havíamos percebido que era algo quase regular de Davi. Davi não faz nada sem consultar ao Senhor. Dessa vez, justamente quando ele está em paz, reconhecido, sem guerras, realizado, sem nenhum problema na sua vida, ele resolve tomar uma atitude sem consultar o Senhor. E mais engraçado ainda, né? Natã, o profeta, seu aliado, provavelmente um dos escritores, um dos autores do segundo livro de Samuel, ele olha para Davi e diz, é verdade, meu rei, o Senhor tem razão e creio que o que você tiver no coração, Deus vai abençoar profundamente. Então vá, faça, isso é ótimo, isso é ótimo. Deixa eu dizer uma lição muito preciosa para a gente começar esse estudo de hoje. Por melhores que sejam as nossas ideias e mais nobres que sejam as nossas intenções, se não forem do agrado do Senhor, elas serão inúteis. Elas serão inúteis. Deus não se agrada das nossas ideias. É muito legal quando a gente vai passear pela Bíblia, principalmente pelos profetas, nós vamos ver Deus constantemente reprovando aquelas ações que a gente às vezes acha que são excelentes. Por exemplo, ele fala, não me agrado da multidão dos vossos holocaustos. Ele chega a dizer, me dão nojo, me dão pavor. Mas foi Deus quem estabeleceu o holocausto como uma forma de adorá-lo. Então por que ele tem pavor? Porque as pessoas estão muito mais preocupadas com um evento para oferecer a Deus do que com a verdadeira ação do coração. Ele fala que os preceitos apresentados a ele são preceitos aprendidos de forma maquinal. O que significa isso? Foram robotizados, programados. É como aquele momento do culto que você pega uma série de programações e você cria todo um culto artificial e faz aquilo ser produzido como se fossem robôs sem vida, sem algo que viesse do coração. E Deus diz, isso não serve para mim. Ele chega a dizer que quando as pessoas entravam no templo para adorar, ele se retirava. Deixa eu ler um texto que está registrado em Malaquias, que mostra exatamente isso. Malaquias no capítulo 2, o versículo 1, o Senhor diz assim, e agora, os sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei esse mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. De boas intenções tem um ditado que diz que o inferno está cheio. Então veja bem, Davi nesse momento, a intenção do coração dele era excelente. Ele queria que todo Israel percebesse o quanto ele honra e glorifica o nome do Senhor.
O desejo do coração dele é um desejo religioso, é um desejo sincero. Ele quer que Deus tenha o melhor. Qual é o erro, qual é o problema, qual é a falha de Davi e também de Natã neste momento? Eles não consultaram ao Senhor. Eles não procuraram saber qual é a vontade do Senhor. A gente precisa refletir muito, porque esses nossos últimos dias, o nosso tempo, é um tempo extremamente hedonista e egoísta. É um tempo em que nós queremos estar no centro de tudo e nós queremos que a nossa vontade seja feita. Basicamente, se a igreja não está pregando o que eu gosto, mudo de igreja. Se a palavra não está atendendo aos meus interesses, eu rejeito a palavra. Se aquilo que Deus está exigindo de mim é algo que eu não quero oferecer, eu mudo de Deus. Eu mudo a minha fé. Eu me estabeleço como o Senhor sobre Deus e faço o que eu acho melhor. Parece duro, porque o que Davi está dizendo que vai fazer aqui e que Natã está concordando é algo honroso. Tão honroso que nós já sabemos que pouco depois da morte de Davi, Salomão vai edificar esse templo. O que nós vemos aqui é algo que lá na frente, quando o povo retorna do cativeiro, há a mensagem profética que está dizendo: acaso é tempo de vocês habitarem em casas toda paineladas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Mas há uma grande diferença entre um templo construído porque Deus deu essa ordem, porque Deus estabeleceu isso, a um templo ou uma casa ser construída porque o coração do rei deseja fazê-lo. O que Deus quer? Bom, a palavra do Senhor então veio a Natã. E Natã Deus ordena que Natã volte a Davi. Ele fala o seguinte, é muito legal, presta atenção no joguinho de palavras que existe nesse texto, né? Versículo 5, vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? É isso mesmo que eu estou entendendo? Davi, você quer edificar um lugar para que eu possa habitar? Veja bem, irmãos, Deus não está condenando o que está no coração de Davi. Deus está levando Davi a uma reflexão sobre o que está verdadeiramente no seu coração. Talvez a gente poderia fazer essa pergunta de outra forma. Por exemplo, no versículo 6, Deus pergunta para Davi, desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda, em tabernáculo. Talvez nessa afirmação Deus tenha perguntado a Davi, você pretende me prender dentro de um espaço físico? O que você está falando com isso é que essa ideia de eu ser visto de forma peregrina, né, andando em diversos lugares, caminhando com o povo, isso te desagrada? Por isso você quer que eu tenha um endereço físico, um espaço, um local para o pessoal mandar as correspondências, né? É isso, você quer que eu tenha um ponto de encontro onde as pessoas venham a mim? Isso é um ponto para Davi refletir. A outra questão que Deus fala a partir do versículo 7, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por um acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Ele fala assim, você acha que essa obra, ela vai me agradar? Você acha que o que eu fiz até agora, se eu quisesse isso que você está falando, eu já não teria dado essa ordem, eu já não teria exigido isso de você? E outra coisa, quando Deus coloca no finalzinho aqui, ele falou, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Ele está automaticamente dizendo, Davi, você está encantado com o seu palácio é de cedro. Você acredita que alguma suntuosidade é capaz de atrair a minha atenção? Quando Deus pergunta para Davi,
você quer edificar um templo para eu habitar? Ele olha para Davi e diz assim, você acha que qualquer obra que você fizer vai conseguir atrair minha atenção? Vai conseguir fazer eu me sentir honrado, feliz? Em outras palavras, Davi, você está querendo me recompensar por algo que eu fiz a você. É gostoso, é como se Deus estivesse dizendo para Davi assim, é legal isso, sabe, Davi? Ver que você é um camarada que depois de todo o tempo, quando tem um tempo de paz, você quer mostrar um coração grato, você quer mostrar uma gratidão, mas você nesse momento está deixando de olhar para mim como o seu Senhor, como o seu Deus, e olhando para mim como um dos seus súditos. Inverteu, você passou a ser o rei e eu passei a ser seu súdito. Enquanto até então Davi era o súdito de Deus e rei de Israel. Após expor essa visão, e eu creio que Davi ali deva ter percebido claramente o que está acontecendo, né, na sua vida, Deus faz uma inversão maravilhosa no texto. Ele olha para Davi e diz assim, o versículo 11, expressa, e nós vamos ver depois, a gente retrocede, né, para entender. Mas no versículo 11, Deus diz para Natã avisar a Davi que eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. E o Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Peraí, vamos recuperar isso. Davi está olhando o seu palácio, construído por Hirão, de cedro, algo de beleza incalculável, uma suntuosidade, algo tremendo, maravilhoso. Ele fica tão encantado com isso que diz assim, eu quero que Deus tenha uma casa igual à minha. Deus olha para Davi e fala assim, Davi, você ficou louco, cara? Você está invertendo os papéis. Você está deixando de ser o rei e querendo ser Deus e me dar a honra de ser um rei. Você quer me glorificar, me honrar, não como Senhor, mas como aquele que merece uma recompensa por ter te ajudado. Peraí, vamos colocar as coisas no devido papel. Você está vendo esse palácio de cedro? Isso não é nada, isso não vale nada. Mas eu vou te fazer uma promessa. E essa promessa é como se Deus estivesse dizendo para Davi, apesar do seu sentimento infantil, eu quero te fazer uma promessa, eu vou edificar uma casa a você. E essa casa que Deus promete edificar, ela vem em 3 perguntinhas que nós poderíamos fazer e talvez uma 4ª perguntinha. A primeira é quando Deus fala que edificará, ele despreza a intenção de Davi, que trazia tanto orgulho a esse, dizendo, quem é você? Quem é você? Olha o versículo 8. Agora diga a seu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, eliminei seus inimigos diante de você, engrandecerei seu nome, como só os grandes nem na terra. Ele olha no versículos de 8 a 10 aqui e diz, Davi, quem você acha que você é? Você não é nada. No versículo 11, olha o que ele diz aqui, desde o dia 10 e 11, né? Desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso, né, de todos os seus inimigos e também lhe farei saber que ele, o Senhor, fará para você uma casa. O Senhor, ele vai mostrar para Davi. A outra afirmação que Deus faz para Davi, quando despreza essa intenção dele, né, fala assim, quem é Israel? Olha só, o texto assim, eu estive com você por onde quer que você andou, eliminei seus inimigos, engrandeci o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade
o afligirão como no passado. Quando ele vai olhar sobre o escolhido de Deus, o versículo 12 é muito interessante. Ele diz assim: quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. E vai dizer mais, esse seria o quarto ponto, né, que Deus esclarece para Davi. Ele, o seu descendente, ele edificará um templo ao meu nome, não você, Davi. É interessante o que Deus está fazendo com Davi agora, porque apesar daquele momento de ócio, a criatividade, o desejo sincero do coração de Davi se mostrar em Deus ser honrado, na verdade ele não estava consultando ao Senhor, ele estava tratando Deus como um dos seus súditos e não como o Senhor. Deus inverte esse papel dizendo: o Senhor sou eu. Então quem vai edificar a sua casa sou eu. Eu edificarei a casa de Davi, né? Porque Davi não é ninguém para que possa me colocar nessa condição de honra. Nem Israel tem alguma autoridade ou é alguém para isso. Ao contrário, Deus diz: uma vez, num determinado momento, surgirá alguém, aquele que eu chamarei de meu filho, e ele edificará o templo ao Senhor. Gente, esse é um dos textos mais messiânicos que nós encontramos na história de Davi. Os versículos 14 e 16 deixam claro que Deus não estava se referindo a Salomão ou a nenhum outro filho de Davi. Olha o que diz o texto, versículo 14: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Fica claríssimo aqui que Deus está falando de Davi, falando a Davi sobre um descendente de Davi que seria chamado o Filho de Deus, Cristo, não tem outro. No versículo 16, isso fica mais claro ainda, porque depois de ter todo esse texto messiânico, ele olha novamente para Davi e diz assim: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Esse texto é muito poderoso, porque Deus olha para Davi e diz: a sua intenção de fazer algo que seja para a minha habitação, ele, apesar de ser algo agradável e honroso dentro do que está no seu coração, ele não está me tratando com a dignidade de ser o Senhor, porque o único que pode preparar de fato um local para habitação, um local, uma casa, um templo perfeito e eterno, é o próprio Deus, e ele faria isso através do seu Filho. Ele diz: o meu Filho, o Filho de Deus, que será descendente de Davi. Por isso a casa de Davi, a posteridade de Davi se torna tão importante, porque o propósito eterno de Deus se cumprirá. E ele, sim, Jesus, o Cristo, ele sim será o templo, o tabernáculo, a edificação que o próprio Senhor Deus estabelecerá. É muito legal que Davi, então, ele parece compreender bem as palavras de Natã. E ele se alegra em Deus. Os versículos 18 até o versículo 29 do capítulo 7 vão mostrar, em primeiro lugar, que ele reconhece que o palácio de cedro, o descanso e a prosperidade não servem para agradar ao Senhor. Olha que legal, ele fala no versículo 18: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. Depois de toda aquela conversa, ele diz assim: que loucura minha! Em algum momento eu deixei o título de rei subir a cabeça e olhei para Deus como se fosse parte do meu reinado. Que bom, né, irmãos? Como é bom quando Deus nos chama à realidade e a gente percebe o nosso lugar. A gente olha para Davi nesse momento e esquece que não são poucas as vezes em que nós podemos cometer esse mesmo risco, cair nessa mesma armadilha que Davi. Às vezes a gente tem um dom, seja a palavra, seja a música,
seja o trabalho com as crianças, seja um trabalho com adolescentes ou um trabalho social, alguma coisa que fazemos bem feito e fazemos para a glória de Deus. E muitas vezes a gente vai deixando essa obra, aquilo que fazemos, subir ao coração de tal forma que num determinado momento a gente se vê como o melhor nessa hora, o melhor naquilo que fazemos, imbatível. A gente começa a olhar para outros do lado e achar que se não for uma obra nossa, não vai ter a mesma qualidade, o mesmo nível. Fica difícil compartilhar. Então a gente começa a ter que fazer tudo sozinho. E depois de um tempo a gente acha que é tão bom que até Deus precisa ser ajudado naquilo que nós fazemos. Sabe, irmãos, é nessa hora que Deus começa a nos derrubar. Ele começa a nos fazer entender quem somos. Se eu consigo ter algum dom, se eu tenho algum dom, foi dádiva do Senhor. Se porventura eu canto bem, a minha voz foi dada pelo Senhor. Eu não posso devolver nada para Ele, porque foi graça dele. Se eu prego bem, se eu sou uma pessoa generosa, seja quais foram os atributos que nós tivermos, isso foi graça de Deus. Davi, depois de ouvir a chamada de atenção que Deus lhe dá através do profeta Natã, ele diz assim: quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou apenas um mísero pecador, que nada merecia de Deus e tudo recebeu de Deus. Ele reconhece que a maior glória do seu reinado é a presença de Deus. Olha o que ele diz nos versículos 21 e 22. Por causa da tua palavra e segundo o coração, fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer ao teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. A grandeza do seu reino é a presença de Deus. Ele reconhece que Israel recebeu a mesma graça que ele. Versículo 24: estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Ele diz assim: quem é esse povo? Esse povo que era escravo no Egito, que andou no deserto, que não teve preparo militar e foi agraciado com essa terra que mana leite e mel, com a prosperidade que nós temos experimentado hoje. É um povo que não merecia nada, mas recebeu a graça do Senhor. No capítulo, no finalzinho, ele clama para que a sua casa seja estabelecida pelo Senhor, a fim de permanecer para sempre diante do Senhor. Versículo 26. Seja para sempre engrandecido o seu nome e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Senhor, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso teu servo se animou em fazer esta oração. Esse texto é uma oração de gratidão de Davi ao Senhor. Ele está grato por tudo que Deus fez na vida dele. E no finalzinho, no versículo 29, ele diz que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Irmãos, o capítulo 8, ele interrompe essa oração para falar sobre as diversas vitórias de Davi. O que o texto diz? Começa com a expressão depois disso. Depois de quê? Depois dessa experiência maravilhosa que Davi teve com Deus. Deixa eu dar uma pausa antes de falar do capítulo 8, que é interessante que muitas vezes a gente está no meio da batalha e pede a Deus para trazer paz, não é verdade? É muito bom quando Deus traz paz. Agora, o que nós vamos fazer com a paz? Eu vejo às vezes a gente direcionando a nossa vida, a nossa oração, nossa petição a Deus, por coisas que nos tragam contentamento e alegria. Então a gente fala assim: Senhor, me dê um bom emprego para que eu possa te servir melhor. E quando a gente consegue um bom emprego, a gente começa a colocar a manutenção desse emprego como uma das razões pelas quais não podemos servir a Deus melhor. A gente pede a Deus por um relacionamento que nos traga mais
força para estar na igreja, e quando a gente tem um relacionamento, a gente troca a obra do Senhor para investir nesse relacionamento. A gente pede recursos, e quando tem os recursos, passa a usá-los para diminuir a nossa intensidade com a qual servimos ao Senhor. Davi, ele tem esse momento, e é interessante que nesse momento de paz e tranquilidade, ele começa a fugir da sua busca da vontade do Senhor. E quando ele encontra com Deus e vê quem de fato ele é, o que ele pede? Ele pede para voltar à batalha, e é isso que Deus faz com ele. Ele volta à guerra, e são diversas vitórias que Deus lhes dá, diversas batalhas, né? Só olhando aqui, versículo 2, Davi derrotou os Moabitas. Versículo 3, Davi derrotou Hadadezer, do rei de Zobá. Versículo 5, os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e também perderam a batalha. E o Senhor, o versículo 6 diz assim, o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Toi, rei de Amate, quando soube que Davi tinha derrotado o exército de Hadadezer, o que ele fez? Ele imediatamente pegou presentes e levou a Davi. A Síria, né? Da Síria, o rei de Moabe, os filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, eles todos foram lutar contra Davi. E o texto termina dizendo que Davi ficou ainda mais famoso, quando ao voltar do ataque dos sírios, matou 18 mil homens no Vale do Sal, pôs guarnições sobre todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi era um homem militar, soldado. O palácio nunca fez bem para Davi. O campo que ele tinha era o campo de batalha. Na batalha ele estava em constante consulta ao Senhor. No palácio a sua mente o levava a divagar, a fugir e a achar que deveria realizar coisas para Deus. A gente vai ver isso mais pormenorizadamente nas próximas semanas. O capítulo 8, ele também fala sobre os oficiais de Davi. E quando fala desses oficiais é muito interessante, porque ele mostra que Davi sempre foi cercado por pessoas fiéis e sua família sempre esteve ao seu lado. O texto diz que Davi reinou sobre todo Israel e julgava e fazia justiça. Guarda essa palavra, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Então cita, Joabe, filho de Zeruia, era o comandante do exército, Josafá, filho de Ailud, era cronista, Zadok de Aitube, Aimeleque, filho de Abiatar, era um sacerdote, Seraías, o escrivão, Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real, e os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Então Davi tem ao seu lado pessoas fiéis e a sua família trabalhando em todo o tempo na edificação de Israel. Vem então o capítulo 9, e eu quero terminar o nosso estudo de hoje falando um pouco desse capítulo 9, que ele vai acrescentar duas personagens muito importantes na história de Davi, Mefibosete e Ziba. Do capítulo 9, ainda entendendo que Davi fala sobre o que é julgar com justiça, ele quer honrar a família de Saul. Ele entende que agora é o rei, ele está estabelecido de uma forma legal, né? Não foi uma luta para isso, foi uma constatação. Todos os príncipes de Israel o ungiram como rei, mas ele se sente incomodado por não ter ninguém da família de Saul sendo honrada, já que foi o rei que o antecedeu. Então ele procura... pergunta para os servos e descobre que tem um servo de Saul chamado Ziba, e pergunta para ele se existe algum descendente vivo de Saul, e ele diz que sim, tem um homem chamado Mefibosete, que você lembra, aquela criança que quando Saul foi morto, a sua ama o pegou às pressas e acabou tendo um acidente, ele caiu e ele ficou manco das pernas, ele perdeu os movimentos, né, das pernas.
e ele se chamava Mefibosete, filho de Jonatas. Então Davi chama Mefibosete, aliás, ele chama Ziba, dá a ordem que Ziba cuide de todo o patrimônio, ele devolve tudo que pertencia a Saul para Mefibosete e coloca Ziba como administrador, para que não deixe faltar nada e que haja prosperidade na casa de Mefibosete. E Mefibosete foi trazido para o palácio e diz o texto que ele passou a comer na mesma mesa de Davi. É muito interessante, irmãos, a palavra que Mefibosete usa quando Davi diz para ele: vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para mim, como olhado para um cão morto como eu? Mefibosete se entende naquele momento como alguém fisicamente morto, politicamente morto, economicamente morto, e ele olha para si mesmo como se fosse um cão desprezado, largado, abandonado, e Davi olha para essa pessoa e lhe restaura de forma plena todas as propriedades, todas as dignidades, e ainda lhe trata como um príncipe, pois somente aqueles que são da família do rei podem assentar na mesa junto com o rei. Isso é um reconhecimento tremendo da graça de Deus. Aquele Davi que olhou do início do nosso estudo de hoje e disse assim: eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus, ele esquece que ele é apenas um súdito, mas agora que ele olha para os seus súditos, ele olha para aquele que talvez tenha sido a maior representação do inimigo que lhe perseguiu a vida toda, e ele entende a graça de Deus na sua vida, e olha para esse homem e diz: eu lhe estendo também esta mesma graça. Semana que vem a gente continua um pouco mais, mas grave esses nomes: Ziba e Mefibosete. Breve eles vão voltar e nós vamos entender um pouquinho como é que é a relação entre receber a graça e entender a graça do Senhor. Deus te abençoe. Nós vamos agora ter um louvor e daqui a pouco eu volto para termos a nossa oração final. A vitória é daquele que contempla ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for com ele onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória é no Senhor, aleluia. Com o sopro da sua boca sim destruirá o inimigo, anticristo não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo, anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo, o anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei
dominará. Deus, obrigado pela lição de hoje. Nós aprendemos que não é a nossa vontade que deve conduzir a nossa adoração, menos ainda as nossas obras. Muitas vezes a ociosidade nos leva a pensar coisas que parecem até agradáveis aos nossos olhos. Mas o que o Senhor requer é que nós consultemos ao Senhor. O Senhor quer ser adorado da sua forma, não da nossa. É o Senhor que é Deus, não nós. Deus, livra-nos da tentação de querer, da mesma forma que Davi, entender que o trono nos coloca numa posição de superioridade. Nos faça entender, ó Deus, que sim, somos indignos. E se alguma dignidade parece ser vista em nós, foi a graça do Senhor quem deu. Ensina-nos, ó Deus, a batalhar as nossas batalhas e vencer as nossas guerras, não com as forças dos nossos braços, nem a agilidade das nossas pernas ou a estratégia que desenvolvemos, mas porque o Senhor nos dá vitória por onde quer que passemos. Nos faça, ó Deus, compreender a importância de sermos cercados por pessoas leais e de termos a família ao nosso lado, trabalhando conosco, nos apoiando em todos os momentos. Mas acima de tudo, Pai, faça-nos compreender que a graça que o Senhor derramou sobre a minha vida, sobre a nossa vida, ela deve ser entregue da mesma forma, de uma forma justa, de uma forma fiel, mas de uma forma que honre o Teu nome, até mesmo quando as pessoas que são alvos dessa graça sejam pessoas que estejam ligadas àqueles que tanto nos perseguiram, como no caso de Mefibosete, Senhor. Pai, nos faça sermos obreiros aprovados, conforme a vontade do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.